Vamos lá, pessoal. Campo, quadros ligado ao Congresso Brasileiro Centro Esporte, desde a época de 78, 79 e 80, ok? Vai 1987 há em destaques oriundos ao campo de perspectivas e pistas ligado à metodologia. No sexto ao 1989, coloca em destaque alguns meios que relacionam também a produções científicas oriundas à própria educação física e também outros pareceres entre artigos e livros, entre o compromisso científico. Então, o Congresso oitavo também, 1993, coloca em destaque, é lógico, também coloca aqui em campos de vírgulas, reflexões e acentos, e com Shades o Feinecke, né? Feinecke 2003, mas 1993 o Hall, sobre atividade física e saúde, um PhD também que destacou, né, que fala também alguns assuntos relacionados aos campos entre a atividade física e umas referências boas. Tem uma oficina do oitavo Compraze também. Tem o oitavo, como eu falei, tem o nono, ok? 1995, que coloca em destaque também vários autores, como já citei aqui, principalmente o Marcelino, Nelson Marcelino, 1995, e também coloca em destaque o Marcelo Costa, a Romero e outras questões importantes, entendeu? Que veicula essa percentagem, não porcentagem, que é algo pertinente para muitos não, mas para nós é uma pertinência importante relacionada ao campo de história. Então eu tenho a questões do décimo, Compraze de 1997, ok? Que demonstra algo importante no parecer de 1997, que coloca a LDB, Leis e Diretrizes Básicas relacionadas à educação física. Tem outro também, ou seja, o oitavo também, voltando a dizer, que são temas livres, ligados a uns temas que são busca de criatividade. Pois bem, já no 11º, Compraze em 1999, que também coloca questões importantes também, uma crise ou um destaque entre divisões relacionadas a bacharel e licenciatura, ok? Embora alguns parâmetros importantes entre temáticas pela RBCE e outros fatores que possam intercalar, também o 12º Compraze 2001, entre seminários que veicula 2002, de 78 2002, são destaques grandes também que compilei e também articulei em essa articulação entre o corpo, lazer e sociedade, entre os campos espetaculares, ok? Embora tem vários anexos importantes que eu lembro, em questões das pesquisas, que coloca como teoria vigotskiana, que é o que? Entre o sujeito, a fala, a escrita, a linguagem e a ciência, você vai olhando e você vai lembrando que você escreveu os congressos que você pesquisou. Por exemplo, o simbolismo, o poder externo que tem, não é Foucault que eu quero citar, o poder externo, mas o poder externo, o campo interacionista, que isso abrange a pesquisa eminente, e nos traz fatos relacionados em anexos 1, anexos 2, e várias anexões que relacionam presidentes, por exemplo, ex-presidentes, doutora Ana Márcia Silva, presidente doutora Célia Tafarel, professor Eleanor Guns, doutor professor Laércio Pereira, doutor Lino Castellani Filho, doutor Walter Braz, não Walter Barbante, mas mensagens, esses presidentes que relacionam também esse comitê relacionado à ciência motriz e à motricidade humana, entre os apontamentos teóricos, metodológicos, estruturas e que cabam aqui dizer sobre polêmicas importantes sobre a faculdade. Pois bem,
Quando falamos sobre a história da educação física, falamos sobre a história do Brasil. Quando falamos da história da educação física, falamos sobre a revista Ciência Brasileira do Esporte. Quando falamos de história, falamos da nossa própria história. Quando falamos de história, falamos de um sujeito histórico, crítico, nessa bagagem cultural. Cabe nós dizermos que há fatores importantes que vão consolidar autores, como eu já falei, fazendo feedback, ou seja, entre formações, entre gestões, ou seja, que são colocados aqui entre maneiras perpétuas que ficou em destaque nesses blocos. Por isso que eu tenho até os livros aqui como documento, como ficou o Fernando Mascarenhas em 2005, 2007 e 2009. Também tem 2008, que há fatores que são uma reestruturação e essa mutogênese, essa pedagogia do movimento e a pedagogia do momento que aconteceu nesses congressos relacionam e associam ao outro. A pedagogia do movimento que ela é ampliada, que relaciona outras disciplinas e N disciplinas. E a pedagogia do momento é o que eu estou falando aqui, que já vai analisar e vai ser um campo que possa interagir, integrar outras pesquisas eminentes que relacionam aos comitês, as mesas examinadoras, ou seja, as aprovações, os estudos, os doutorados, os mestrados, as pós-graduações, ou seja, as graduações nesse tempo pedagógico e pedagogia do tempo, que relaciona, ou seja, a versão entre casos ou descasos que acontecem nesse horizonte que é relacionado à própria educação física e à própria corporeidade. Ok? Pois bem, entre fatos eminentes, é importante respaldarmos sobre a educação física e os seus antecedentes. Embora os antecedentes vão nos colocar conchedes e adjuntos relacionados à própria maneira de relatar o Colégio Brasileiro de Ciência do Esporte em 1978. Ok? Vamos nessa tecla importante que relaciona fatos como o Daolio, que eu falei, Elias estava comentando sobre o Daolio, Jorge Demarco, ou seja, alguns autores também que colocam